Aliás, como o país emergente, é o país que tem a maior relação dívida-PIB. Como é que a gente faz para reduzir isso de uma forma politicamente viável? Porque essa foi a grande virtude do Plano Real. Tomar medidas duras, importantes, mas que se tornaram politicamente viáveis. Pois é, o certo termina sendo mais fácil do que parece. Lá naquele tempo, antes do Real, o mundo político tinha um pouco essa mitologia de que o economista não entende de povo, vem com essas conversas de equilibrar o orçamento, que o povo assim não vai ter programa social, não vai ter... tudo errado. Tá? E precisou que o Real desse certo, derrotasse o populismo pelo menos 2 vezes. Fernando Henrique foi eleito e reeleito em primeiro turno, nas 2 ocasiões. Na segunda vez, mesmo inclusive num ambiente de crise. Mas tanta coisa mudou na cabeça de Brasília, do parlamentar brasileiro, não apenas essa experiência, como também olhando o parlamento hoje, nossos representantes, muitos deles, você saberá disso melhor do que eu, foram prefeitos e viveram na sua encarnação como prefeitos sob a égide da lei de responsabilidade, sabendo exatamente que o dinheiro tem limite e que não é fácil. É um dinheiro suado que o município tem para pagar suas contas e fazer coisa. Quem viveu esse regime, isso é diferente do mundo da inflação, onde é um mundo de fantasia, do papel pintado enfim, da farsesco, onde parece que tudo pode, tem dinheiro para tudo. E não tem, a vida real não é assim. Acho que hoje tem no parlamento muito mais consciência dos limites, de que é responsabilidade fiscal e de como é possível, para começar, construir um regime fiscal sadio, sem o que não dá para conversar sobre crescimento. Verdade. Gustavo, o que nós temos de fazer nessa receita para equilibrar as contas? Por exemplo, desvincular a história do salário mínimo dos benefícios. Como é que a gente faz para diminuir também dessa dívida para chegar nos 5%? Hoje a gente está em 80%, mais de 80% da relação dívida-PIB, a gente tem que cair para uns 50% para voltar a ser grau de investimento. Então, no ano de 2000, 99, 2000, em razão de ajustes fiscais feitos antes e do acordo com o FMI, nós fomos de alguma coisa como 0, menos meio do PIB de déficit para 3 positivo de superávit primário. E ficamos ali durante uns bons 12, 13 anos, até Dilma Rousseff destruir esse superávit. Durante esse período, a dívida brasileira deve ter caído de alguma coisa como 60, 65 do PIB para 45, ok? 10 anos, ok? Hoje nós vamos talvez começar em 26 um programa de ajuste que pode ter esse tamanho, 2, 3% do PIB de superávit, vai levar uns 10 anos para trazer de volta para os 60, outros 10 anos para chegar nos 40, 35, vai demorar o tempo que foi esse tempo de irresponsabilidade que nós vivemos. Acho que vai compensar, porque isso revigora as perspectivas de crescimento. O Estado brasileiro deixa de ser um peso e passa a contribuir positivamente para a equação do crescimento. É meio que anti-intuitivo para a cabeça inflacionista desenvolvimentista do típico economista de esquerda que existe dentro de cada parlamentar brasileiro em tamanhos variados, tá? Mas todo mundo tem essa memória desenvolvimentista inflacionista em algum grau. Está diminuindo com o tempo, tá? E eu acho que fazer certo vai acabar consertando tudo. E parte dessa memória desenvolvimentista, intervencionista, que criou um Brasil longe do comércio mundial, um Brasil isolado, cercado por essa muralha protecionista e que fez com que a nossa indústria perdesse muito produtividade e competitividade.
Qual seria a agenda para o Brasil retomar a produtividade e a competitividade? Pois é, acho que como filosofia, saber uma agenda não sei, é muito complicado, mas a filosofia, acho que você foi no ponto ao chamar atenção para o fato de, no Brasil de antigamente, haver uma certa confusão entre desenvolvimento e autossuficiência. Ou seja, o país desenvolvido é aquele que não precisa de ninguém e que é uma espécie de ilha isolada do resto do mundo, União Soviética. Tá? O Brasil meio que chegou à autossuficiência quando teve a crise de 82 e teve que então arrumar suas contas externas e verificou que tinha chegado à autossuficiência. Isso não resolvia nada. A vida ficava até mais difícil sendo uma autarquia do que sendo uma economia aberta. E é o momento onde o contraste entre o Brasil e a Coreia do Sul, por exemplo, ficou mais flagrante. Eles que perseguiram uma estratégia de desenvolvimento com abertura eram muito menos vulneráveis do ângulo do balanço de pagamento do que nós, autarquia. Ou seja, erramos, levamos uma surra das economias do Sudeste Asiático no tocante a desenvolvimento econômico e comércio exterior. Temos que inverter essa equação. Agora eu acho que a oportunidade se apresenta não apenas porque existem novas possibilidades no comércio internacional, agora nós temos dentro de casa muitas multinacionais, sei lá, pelo menos 1/3 do PIB brasileiro é produzido por empresas multinacionais que têm conexões com as cadeias internacionais de valor, com as quais a gente pode se plugar no momento que o país meio que virar a chave e resolver ser um país envolvido com o comércio exterior. Mas agora está começando uma outra coisa que é o digital. Nós vamos provavelmente daqui para frente discutir a abertura comercial e a digital. E a gente não pode querer, na digital, ter o mesmo tipo de postura que nós tivemos com relação ao comércio exterior, que é se isolar com medo e se lei proteger. Da informática, lei da informática. E aí começar um nacionalismo no assunto digital e a mesma dinâmica de conteúdo nacional e proteção e medo do estrangeiro que vai nos isolar novamente da inovação e das dinâmicas de crescimento. Gustavo, nós temos duas grandes vantagens comparativas nesse mundo de hoje, que é a comida, a nossa parte do agro, e energia limpa. Duas coisas fundamentais para alavancar essa retomada do crescimento econômico. Como é que a gente pode transformar isso em grandes alavancas para essa retomada do crescimento? Acho que não dá para ir muito além de uma frase de efeito sobre isso, que é evidentemente correta, mas aí como transformar isso em projetos específicos, aí vai do empresário que transforma esse tipo de visão em projetos, empresas. Né? E isso é para os empresários fazerem. Se a gente fosse meter a fazer isso, não dá. Então, sim, comida, energia, sol e a visão certa. Você mesmo, na Rio Bravo, tem lá os seus sócios chineses investindo muito nessa área de infraestrutura. Como é que está o apetite desses sócios em relação a essa parte de infraestrutura no Brasil? Muito apetite. Os chineses construíram sua economia com um viés muito forte de infraestrutura, de construção, grandes projetos. Olham para o Brasil enxergando muitas possibilidades, mas o Brasil não é muito aberto para esse olhar estrangeiro sobre as coisas que tem aqui. A gente tem muito ciúme do nosso mercado interno, e isso vem da nossa formação. Vamos ter que lidar com isso mais para frente. Qual é o papel do Brasil nesse mundo mais protecionista, nesse mundo mais com uma política econômica mais nacionalista, inaugurada muito pelo governo Donald Trump? Como é que nós devemos nos portar neste mundo para não nos tornarmos tão vulneráveis a ponto de colocar nossa economia em risco, mas também entender isso como uma enorme oportunidade? Olha aqui, eles ficaram mais
nacionalistas, mas a partir de um nível de globalização muito elevado. Nós temos um déficit de globalização gigantesco. Então, vejo gente aqui falando, não, agora que veio o presidente Trump, que o mundo parece que chegamos de volta em 1930. Não, nada disso. Continua sendo um mundo onde cadeias internacionais de valor produzem muito, a maior parte do PIB mundial, e a gente está fora disso. Tá? Está na hora de entrar, não está na hora de se isolar mais. Né? E sim, tem mais protecionismo e um tanto de insensatez no que fez o presidente americano, que eu acho que é muito mais temporário do que permanente, considerando tudo que tem sido feito nos últimos 40, 50 anos. Ou seja, nós temos de aproveitar esses nearshoring, friendshoring, essas coisas para tentar criar as nossas cadeias aqui de valor agregado e poder aproveitar essa onda. Nós já temos dentro de casa praticamente todas as empresas multinacionais desse planeta, porém estabelecidas aqui dentro de um pressuposto que tem que trabalhar com o mercado interno e com componentes nacionais. Então, trouxemos a empresa multinacional, mas a instruímos de não participar da cadeia internacional de valor, que é o que ela tem de melhor a oferecer. Não é isso? Está na hora de rever esse tipo de postura. Com certeza. Gustavo, como você vê o impacto na economia brasileira com o Tratado Mercosul-Comunidade Europeia? Você acha que isso vai ter um impacto muito importante ou ele vai ser gradual, vai crescendo ao longo do tempo? Parece-me que tem um impacto muito limitado. Esses tratados, em geral, trabalham sobre um conjunto muito restrito de mercadorias e não sei se vai ter muito efeito, não. Gustavo, a Europa é algo que me desperta curiosidade, eu queria ouvi-lo, porque você tem capital humano excelente, você tem excelentes instituições, você tem um mercado comum europeu enorme, mas a Europa continua andando de lado. Como é possível ter todos os ingredientes certos e o prato final não é uma pujança econômica? Então, Filipe, se você perguntar aos chineses o que eles pensam da Europa, eles vão discordar de você quanto aos ingredientes certos. Dirão que a Europa tem defeitos que a gente tem aqui. Uma visão antiquada do que é inovação, competição, progresso, muito cheio de nichos capturados, de defesas, muito protecionista em muita coisa. E eles, chineses, acham que a Europa vai ficar para trás. Muita gente acha também. Não é o exemplo a seguir. Esse é o século da Ásia. Não é isso? É ali que estão as economias que saíram de onde nós estamos e foram na direita e se tornaram países ricos. É ali que a gente tem que se mirar. Agora, isso também teve aquela onda muito de abertura econômica, muito envolvimento no comércio internacional. Você acha que vai haver um rearranjo dessa ideia do comércio global depois dessa disputa China e Estados Unidos? Parece a situação, sem querer ser profeta nesse assunto, mas a situação de agora lembra um pouco a de 85, que antecedeu o famoso acordo do Plaza, que foi, na época, o Japão estava na posição que a China está hoje, como uma espécie de potência industrial emergente, grandes superávites comerciais, todo mundo com medo do Japão, exportações japonesas invadindo o mundo inteiro, e os países se juntaram, conversaram, e a ideia era produzir uma apreciação da moeda japonesa de forma coordenada. Mais ou menos a mesma coisa que talvez fizesse sentido fazer hoje com relação à moeda chinesa, o renminbi. Porém, não temos hoje entre Estados Unidos e China o mesmo tipo de relação que havia lá atrás entre Estados Unidos, Japão e Alemanha, outro parceiro importante do Acordo do Plaza. Naquele momento,
alemães e japoneses concordaram em fortalecer sua moeda, com isso diminuindo seu superávit comercial e arrumando o superávit americano, arrumando o balanço de pagamentos americano, que é uma espécie de pulmão monetário do planeta. Agora, esse pulmão está um pouco desarrumado, de novo, porque a China agride, vamos dizer assim, esse pulmão. E o ideal é que houvesse coordenação macroeconômica, a apreciação da moeda chinesa seria natural, mas não é uma moeda que tem negociação em mercado feito. A moeda japonesa tinha, o marco alemão tinha no passado. É preciso, no passado precisava também, mas hoje mais claramente é preciso coordenar e combinar americanos e chineses. Mas a conversa entre eles está difícil, tem muitos temas, faria muito bem à economia mundial que americanos e chineses se entendessem para fortalecer a moeda chinesa e fazer bem para todo mundo. Parte da coisa já aconteceu sozinha, só porque os americanos tentaram meio que fazer isso unilateralmente com essa coisa das tarifas, que fracassou, mas em parte funcionou, porque o dólar perdeu pelo menos aí uns 10% em termos globais, desde que começou o Liberation Day, o assunto das tarifas. E esses 10% aí que o dólar perdeu, aqui o real ganhou. O real foi para 5,3 em vez de 6, o que ajudou aqui a nossa inflação e fez bem a economia mundial, né? Tomara que americanos e chineses, afinal, se entendam, porque isso vai fazer muito bem para todos nós.